Beleza, meus amigos advogados, Jean Clema por aqui, mais uma vez falando diretamente da Bonafide Marketing Jurídico. E você já percebeu que grandes revoluções muitas vezes acontecem de forma silenciosa? Não é curioso que talvez há uns 30 anos atrás, pessoas combinavam de se encontrar no shopping, numa época que não existia celular, não sei como dava certo isso, tá? Não me pergunte, mas dava certo, né? Então é difícil a gente imaginar hoje a vida sem o smartphone. A própria internet, aos poucos, se tornou tão indispensável como energia elétrica. E muitos acreditam que o metaverso é uma das grandes revoluções, né, da vida humana, né, que tem oportunidades aí para quem se ligar primeiro nos desafios que estão envolvidos em tudo isso, com certeza pode tirar grande proveito dessa grande transformação que é o metaverso. E ninguém melhor para falar sobre isso que o nosso amigo Kenneth Correia, diretor de estratégia da 8020 Marketing, administrador, professor pela FGV, palestrante e um grande entusiasta do metaverso, sem dúvida, um dos grandes nomes no Brasil quando o assunto é metaverso. Então, se apresenta aí para o pessoal, Kenneth, e a gente já começa esse nosso bate-papo aqui. Beleza, Jean. Brigadão, cara. Primeiro é um prazer estar contigo aqui, batendo esse papo, conversando com esse público aí dos advogados, né, que estão sempre procurando aí novas oportunidades, enxergando aí as movimentações do macro, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista econômico, as mudanças, obviamente, nas legislações. E aqui eu acho que metaverso, como essa nova camada da realidade aí, que está se prometendo que a gente vai gastar mais tempo ali dentro. Alguns estão dizendo que a gente até já está no metaverso de alguma maneira. Acho que vai ser bacana desmistificar, deixar claro aí esse conteúdo. Você já fez a minha apresentação formal, eu completo dizendo o seguinte, que além de atuar com marketing aí nos últimos 15 anos, desenvolvendo soluções tanto no marketing quanto na tecnologia para empresas aí por todo o Brasil, eu também produzo conteúdo. Acabei de comemorar 15 mil inscritos no meu canal do YouTube, que Ó, inclusive já tem 15 anos, então, né, uma boa história aí no YouTube. E tem legal, parabéns. Instagram, cara. Na minha conta é o meu nome, Kenneth Correia, a handle é Kenon, Kenaun. Eu tenho postado muitas das experiências no metaverso. Até porque, às vezes, nesse papo, a gente acaba dando uma viajada, fica uma coisa meio filosófica. O Instagram é o lugar onde eu coloco o concreto, né? Como que é essa experiência na prática. E acho que vai dar para dividir bastante hoje com essa galera aí. Não, com certeza. Até a gente vai deixar na descrição do conteúdo, com certeza quem acompanhar aí vai querer saber mais, vai querer te acompanhar. A gente vai deixar aí os links de como te encontrar aí, para a pessoa aprofundar ainda mais esse bate-papo. Mas muitos advogados, muitas pessoas estão achando e já dando início ao nosso bate-papo aqui, que o metaverso, é só mais uma rede social. Já entendi o que que é uma rede social que vai ter que usar um óculos lá, né? Depois eu vejo isso, não percebeu ainda a real proposta do metaverso. Então, talvez para alguém que tenha caído de paraquedas aqui nesse tema, o que que é esse tal de metaverso, afinal das contas? Vamos lá, Jean. Acho que quando a gente vai definir uma palavra nova, né, um neologismo, um termo que a gente não conhece, a gente vai naquela coisa da etimologia. Então, metaverso, meta tem a ver com alguma coisa além. Então, seria além do nosso universo, além dessa realidade objetiva que a gente tem aqui. Só que isso acaba não deixando muito claro o que, que isso significa. Então, eu gosto de usar uma definição mais técnica, talvez como professor aí na Getúlio Vargas, né? A gente tem que sempre trabalhar Sim. com as definições. Então, eu falo o seguinte: o metaverso ele é um ambiente digital, ou seja, ele é baseado em tecnologia, ele é construído em cima de programação, de código, como uma plataforma. Então, ele é um ambiente digital. Ele precisa ser, para a gente considerar um metaverso, ele precisa cumprir três requisitos. Ele precisa ser imersivo. E aí, o que é uma coisa imersiva? É quando você está usando uma ferramenta e você sente que você está representado ali dentro. Uhum. Vou usar bastante comparações com videogame. Você está jogando um jogo de videogame, você tem um personagem ali. Aquele personagem representa você ali dentro e você se sente como se fosse você ali. Então, o metaverso ele traz essa necessidade de ser imersivo. O segundo, que vai contra aí algumas das opiniões que a gente escuta ler na imprensa, né? O metaverso não é algo que você faz sozinho, não é uma experiência solitária e isolada. O metaverso tem que ser coletivo ou social. Então, da mesma forma como nas redes sociais a gente cria o nosso perfil, mas interage com os outros usuários, a gente cria ali um conteúdo, mas as pessoas curtem, comentam, compartilham com outras pessoas, o metaverso também é coletivo. Então, são ambientes digitais onde pessoas se encontram. E Uhum. terceiro, que eu acho que é o mais diferentão, é que o metaverso precisa ser persistente.
Persistente, voltando na explicação do videogame, você está jogando um jogo ali. De repente, você precisa fazer uma pausa para ir no banheiro. Você aperta o botão de pause, vai ao banheiro, volta, aperta o botão de pause e continua de onde você parou. No metaverso, não tem botão de pause. Na verdade, aquela plataforma, aquele ambiente virtual, existe independente de você. Você pode acessar, você pode ir até lá, visitar o ambiente, interagir com as pessoas. Mas a hora que você sai, ele continua funcionando. Então, imagine um ambiente que é imersivo, tem outras pessoas ali dentro e que ele existe independente de você. Esse seria aí o metaverso. E aí, para terminar a definição, Jean, que eu acho que vale complementar, vem a Claro. pergunta em seguida, que é, tá, mas o que eu faço lá, né? Então tá, é isso, é um ambiente digital, mas o que eu faço lá dentro? E hoje, o estágio que a gente está hoje da tecnologia do metaverso, e vale reforçar, que é o estágio inicial, é o estágio de abertura, de começo, estamos tentando reproduzir tudo aquilo que a gente faz na nossa vida física, tudo aquilo que a gente faz já nas ferramentas digitais, eu falei das redes sociais agora há pouco, o que a gente faz quando a gente participa de uma videoconferência ou de uma reunião, a gente também tem a reunião online. A gente também encontra com pessoas em eventos online. A gente pode ter experiências de educação, de aprendizado, de repente um episódio de podcast acontecendo no metaverso. Né? Sim. Então, acho que isso para tentar deixar um pouco mais tangível o que é o metaverso. Não, perfeito. Eu lembro que antigamente existia até o Second Life, né? Eu não cheguei, confesso que eu não cheguei a criar uma conta lá, mas eu ouvi dizer, vi que tinha pessoas usando, né? Eu tinha entendido na época que você criava um personagem, tinha a sua vida real aqui no offline, aí você tinha uma outra vida lá no Second Life e tal, né? Mas, enfim, né? Qual que seria a diferença para aquele? Seria um Second Life 2.0? Eu não Se lembro. você pegar essa definição que eu falei, o Second Life ele atende a todos esses requisitos. Ele é imersivo, você cria o seu avatar, você personaliza ele da forma como você quiser, você caminha, na verdade, você voa entre os diferentes mundos digitais ali dentro. Ele é coletivo, porque você interage com outros 1 milhão de usuários ativos que usam o Second Life todos os meses. Importante, tá? Você falou como se fosse no passado, mas na verdade o Ainda Second existe? Eu achei está que tinha. forte, funcionando. Ele não é tão Olha grande aí. quanto é um TikTok, ou um Instagram, ou um Facebook. Ele não é desse Olha aí. tamanho, mas todos os meses ele tem 1 milhão de usuários ativos. E uma outra indicativo legal do Second Life, no ano de 2021, o ano todo, foi gerado 650 milhões de dólares na moeda digital ali dentro. Então, na verdade, cara, tem usuários cativos, tem empresas que usam para isso que eu falei, eventos ou Uhum. aulas, né, na parte aí de aprendizagem, ou mesmo reuniões, usando o ambiente do Second Life, direto, desde 2003, quando ele foi fundado, Sim. em 2023, agora fazendo 20 anos de história. Nossa, Então, faz tempo. ele atende a todos os requisitos, cara. E ele é persistente também. Você pode sair do mundo do Second Life, quando você voltar, ele está lá funcionando. Eu tinha o meu avatar, eu criei meu avatar em 2006. Ano passado eu loguei. Imagina, 15 anos depois, tava lá, cara, o mesmo personagem, o avatar, com o mesmo nome, sorte que eu lembrei a senha, né? Tava. É, 15 anos é tempo, hein? É. Caramba, ficou adormecido, ficou em coma lá, né? E retornou. Que maravilha. Mas eu achei que foi alguma coisa do momento e tinha até. É uma rede social que não vingou. Olha aí, Mas não aí eu acho que já é sabia. um ponto que eu quero fazer nesse bate-papo de hoje. Você vê como é muito fácil a gente se guiar pelas notícias. É Uhum. quase como se tem gente falando na mídia, existe. Se não tem, não existe. Pois Mas, na é. verdade, não é nada sobre isso. Por exemplo, um dos metaversos mais de games que eu falo é o Pokémon GO. Você lembra uma febre que teve, acho que em 2015 ou 2016, Sim, todo mundo caçava Pokémon? E sim, aí, de lembra? repente, esse assunto sumiu. Agora ele deu uma voltada, né? As pessoas estão voltando a caçar Pokémon, ele voltou a ter essa importância. Mas, na verdade, cara, o app, o game Pokémon GO, continuou sendo baixado. Eu não vou falar best-seller, né? Mas, assim, top downloads, assim, continuou sendo super importante. Só que como não tinha novidade, ainda era a mesma coisa, as pessoas iam para caçar Pokémons, ele saiu da mídia. Sim, Acumulado nos últimos 5 anos, o Pokémon GO gerou 5 bilhões, não é milhões não, tá? 5 bilhões de dólares em vendas dentro do game. Então a gente acha que o negócio está sumido ou em coma, como você brincou, mas na verdade é porque a gente não vai atrás dos dados. Né? exato. Só saiu do nosso. Olha que coisa importante, saiu do nosso radar ali. Não quer dizer que sumiu para mim, que não fui atrás, que
Fiquei só antenado em um canal de notícia ali, naquele canal não passou, eu achei Não, não, que Jean, não, e até confesso, não quero ser injusto com você. Na verdade, ficou sumido para quase todo mundo, porque a gente sim, seguiu pelo que a gente vê em notícia mesmo. Eu só falo que claro, é importante, eu acho que o advogado tem aquela coisa do contraditório. É importante fazer o contraditório. Olhar sim, os dados antes de, às vezes, ou condenar, porque tem gente que fala, não, esse negócio de metaverso aí, ninguém vai usar esse negócio. Poxa, o Minecraft, que é um dos maiores, tem 150 milhões de usuários todos os dias. Então, ninguém é uma palavra forte. Eu acho que tem que tomar esse cuidado, né? E sim, olhar um pouco para o quanto as pessoas estão usando. E outra coisa, aquele óculos de realidade virtual da Meta não deu certo. Ninguém vai querer usar esse óculos. O que, que eu posso dizer? Os caras fabricaram 11 milhões de óculos em 2021. Esse ano a projeção é fabricar mais 35. Somando, são cerca de 50 milhões de óculos. Quando você vai para os Estados Unidos, para a Europa, você vai na prateleira do supermercado, da loja de eletrônica, não tem óculos disponível. Ou seja, tudo que foi produzido foi vendido. E olha que os caras aumentaram. O preço do óculos mais barato era $300, pulou para $400 em outubro de 22, e ainda assim as pessoas seguem comprando tudo que é produzido. Então, acho que vale sempre dar uma verificada nos dados. Eles vão trazer, às vezes, percepções mais adequadas do que só, sei lá, eu não gosto, né? Eu não achei legal. é. Isso é fantástico colocar essa abordagem aí, porque realmente a gente vê o mundo, né, com o óculos que tá aqui, né? Então, eu não gosto, então não é que ninguém não gosta. E principalmente para o advogado, ele tem que se posicionar com o óculos do cliente, né? Como que o cliente enxerga o mundo? Às vezes a gente é técnico demais, mas o cliente não estudou direito, ele não fez 5 anos lá do bacharel para entender aqueles termos técnicos. Então, sempre pensar com o óculos do cliente. Às vezes a gente tem isso aqui não existe mais, isso aqui ninguém vai fazer, isso aqui eu não uso tal rede, ninguém vai usar, né? Então não é bem assim, né? Mas uma coisa também que E você se chama. você fosse, assim, só para aproveitar esse Sim. tema, cara, eu odeio o tipo de conteúdo no Instagram. Eu gosto muito mais de um conteúdo no YouTube, eu gosto muito mais da leitura de um livro ou de um artigo mais extenso. Agora, Uhum, todo mundo está no Instagram. Os meus clientes, as pessoas que me contratam, as pessoas da minha equipe, está todo mundo lá. Então eu não tenho como abandonar essa rede. Por mais que não seja a minha predileto, você não vai me pegar olhando stories ao longo do meu dia. Não, não é o meu perfil. Mas uhum. eu entro uma vez por dia para dar uma olhada nas mensagens diretas. Eu posto conteúdo para distribuir esses conhecimentos sobre metaverso ali dentro. Então, como você falou, faço isso porque eu estou olhando para os óculos do meu cliente. É, perfeito, perfeito. Não é, eu não vou aderir isso porque eu não gosto, né? Não se trata de gostar, né? Quem faz o que gosta geralmente são as crianças, né? A gente faz o que é necessário para não ficar para trás, né? Para se adaptar às novidades, às transformações, né? O seu cliente vai estar lá, então, poxa, é uma bola fora você não está, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que você falou assim, o Second Life tem as características do metaverso, é, e tem a própria meta do Facebook, e aí eu falei, opa, peraí, então tem mais de um metaverso? Eu achei que só tinha o do Facebook, que era o oficial, vamos dizer assim, por levar esse nome, né? Os caras até tiveram uma sacada boa, né? Em usar esse nome aí, mas então tem outros em paralelo? Como que é isso? Vamos lá, boa pergunta. Cara, com certeza a gente pode falar que o Mark Zuckerberg é uma pessoa polêmica, a gente pode falar que ele tem algumas questões morais, que ele cruzou algumas linhas, principalmente do ponto de vista de respeito ou falta de, né, a privacidade da gente como usuários, como cidadãos, pessoas. Então tem todas essas questões críticas. Mas eu acho que a gente não pode dizer que o cara é burro. O cara é um gênio, tanto no negócio original dele como Facebook, quanto nas aquisições que ele fez do próprio Instagram, do WhatsApp, o Oculus, que é a empresa por trás, né, da tecnologia do hardware do óculos de realidade virtual. Então, assim, é uma pessoa que tomou algumas boas decisões ao longo do seu negócio. E ele teve essa sacada de chamar a empresa dele de Meta. Quando você faz isso, puxando um pouco do gancho do marketing, como se É, você associasse aquela categoria metaverso é, à meta. E para muita gente foi a primeira vez que escutou falar sobre um ambiente virtual, sobre a gente ter essa nossa second life, né, essa nossa vida digital ali dentro, foi da boca deles. Então, sem dúvida nenhuma, ele construiu um protagonismo de discurso, isso mais 10 bilhões de dólares de orçamento, botou ele super à frente nessa corrida. No entanto, eu já experimentei nesses últimos 12 meses mais de 30 metaversos, no plural, né? caramba. Alguns acessados pelo próprio óculos de realidade virtual da Meta,
alguns acessados por aplicativos no celular e alguns acessados, não vai dar para mostrar aqui na câmera, pelo desktop, né? Pelo notebook aqui mesmo. Então, existem mundos digitais imersivos, coletivos e persistentes em diferentes plataformas. Eu volto a falar um pouco dos videogames, porque a tecnologia dos metaversos ela foi desenvolvida primeiro para os games. Tem vários games que se enquadram exatamente nessa definição, né? Então a gente fala assim, Show. são vários, o estado atual do metaverso existem várias empresas com várias tecnologias diferentes e modos de funcionamento diferentes, todos operando aí em paralelo. Né? Agora, Sim. vai continuar assim? Se vai sobrar só o da Meta, aí é a pergunta de 1 milhão, aliás, de $1 trilhão, né? Eu já diria que seria 1 trilhão mesmo, né? E os olhos aí, investimentos estão muito focados nisso, né? E eu acredito que possa ter temáticas, né, nos metaversos, né? Ter focos, né, assuntos específicos. E pelo que eu estou entendendo aqui, o metaverso a gente vai ter possibilidades ali de negócios, reuniões, como a gente tem várias interações aqui no mundo offline, ter ali também, e com isso, conflitos, crimes, violações de direitos, enfim, onde tem pessoas, geralmente tem problemas, né? E onde tem problemas, tem honorários por advogado. Opa, com certeza. Então, Não, e aí talvez. aproveitando, né, Jean? Eu acho que do mesmo jeito que a gente já fez a brincadeira semântica aí do metaverso ou metaversos, eu vou me permitir puxar o tempo verbal. Você falou, a gente vai ter. Cara, eu gosto muito de reforçar, e é o que eu tenho insistido ali no meu conteúdo, que a gente já está tendo. Eu acho que a gente pode usar o futuro para falar que vai ter mais gente, que vai aumentar a quantidade de usuários. Esse é um dos pontos de uma tecnologia que chega agora, ela ainda tem uma base de usuários pequena. Então, eu acho Aham. que dá para corrigir o tempo verbal para dizer, cara, já tem gente Já lá, tá já tem rolando. acontecendo, já teve duas coisas interessantes que apareceram aqui no Brasil, né? Ah, O primeiro foi uma apreensão da Polícia Federal, que ô louco, a investigação começou no metaverso. olha aí. Basicamente, para deixar mais concreto, a Polícia Federal encontrou pessoas vendendo, comercializando, sabe aquelas caixinhas, aqueles aparelhos de IPTV, que o Aham. pessoal usa para assistir filmes, séries e canais de televisão e tudo mais? Os caras fizeram uma apreensão por pistas que eles encontraram em ambientes de metaverso. Então, primeira coisa bem concreta. Caramba. A segunda foi uma pessoa que alegou ter sido estuprada no metaverso. E aí já gera uns 10 pontos de interrogação na cabeça, né? Porque você pensa no mundo digital e tal. Eu, assim, na minha interpretação, eu não sou da área do direito, mas Sim. interpretando os fatos que aconteceram ali, me pareceu mais algum tipo de assédio moral. Uhum. Umas pessoas, Sim. provavelmente molecada, cercaram o avatar dessa usuária e começaram a xingar e falar palavrões, e alguns palavrões de cunho sexual. Então ela encaixou isso aí nessa definição mais fluida de estupro, mas a ideia é que houve isso. Claro que a partir do momento que ela se sentiu, né, ali afetada por isso, levantou o óculos e acabou a brincadeira. É Aham. importante reforçar isso também. Mas mostra que, assim, você falou muito bem, onde tem pessoas, tem crimes. Então, já está acontecendo, embora a escala ainda seja bem pequenininha. Então, até não seria alguma coisa, ó, para no futuro vai acompanhando, talvez já seja hoje uma oportunidade real para o advogado que quer fugir desse mercado saturado da advocacia tradicional, né? Será que já pode ser uma oportunidade para ele hoje se especializar em questões envolvendo metaverso para talvez dar uma virada na carreira? Você acredita que pode ser talvez um bom momento para já considerar isso, ler, acompanhar os Eu acho o especialistas? seguinte, cara, você tenta pensar nos advogados que acabaram se especializando em direito digital. Não sei se é exatamente esse nome, pode mudar às vezes um pouquinho o Sim. nome, mas assim, que entenderam um pouco a lógica de funcionamento da internet. Na década de 90, isso tinha a ver com você registrar um domínio. E aí aquele domínio representava uma marca, então você invadia aí assuntos ligados, né, a registro de marca. Nos anos 2000, você entrou numa fase onde a gente tinha essa livre imprensa, onde todo mundo virou um blogueiro e poderia produzir conteúdos. Então, você entrou em assuntos ligados à liberdade de expressão, a direito de resposta, você teve conteúdos que foram censurados, então era aquela fase. E em 2010, estou fazendo por décadas só para dar uma visão geral, né? Sim. Em 2010, a gente vai para as plataformas de trocas de mensagens. Então, prints de conversas diretas servindo como provas de crime. A gente teve aquela questão a gente chama de nude, né? Mas quando você tem fotos de pessoas que sem autorização as fotos foram espalhadas, aí entra na época do WhatsApp, né? Em grupos de WhatsApp atingindo milhões de pessoas.
Depois a gente pula para a fase eleitoral, então a campanha de 2018, especialmente no Brasil, campanha federal, campanhas de 2020, campanhas agora de 2022. Então você vê que o direito digital, de uma forma geral, ele foi se modificando. E aí você teve pessoas que lá na década de 90 já estavam olhando para isso, escritórios que se especializaram e ganharam protagonismo. Talvez alguns demoraram mais um pouquinho, ou claro, profissionais que chegaram depois ao mercado, pularam ali nos anos 2000, outros nos anos 2010, e outros estão correndo atrás do prejuízo agora. Eu acho que Sim, no metaverso, a gente pode fazer o seguinte, a seguinte comparação, é a próxima fase, é a próxima etapa. Qual que é a hora de entrar? Depende, se você é um escritório de advocacia mais inovador, que gosta de ser, a gente usa em tecnologia, né, Jean, o early adopter, né, aham, as primeiras pessoas a adotarem uma tecnologia. Então, se o escritório tem essa pegada inovadora, momento interessantíssimo para entrar. Você vai entrar antes do que 99,9% dos seus clientes que vão te pagar honorários, né? é, Lembra também que o advogado, ao longo do tempo, e eu escuto isso muito da tua boca também, Jean, virou aí uma referência, uma autoridade em temas a partir da sua presença digital. A hora é que verdade. criou no LinkedIn ou no Instagram, pode ser lá no Facebook, tem até advogado TikToker. Mas, de maneira geral, você tem uma oportunidade de geração de conteúdo. E falo aqui como é que é? Faça o que eu digo porque eu estou fazendo também, né? Eu tenho Aham, criado conteúdo sobre esse tema porque, para mim, como prestador de serviços de tecnologia e marketing, é importantaço que eu saiba disso antes do meu cliente. Imagina se eu chegar no meu cliente e ele fala assim, cliente, olha, eu queria estar no metaverso. E aí eu pergunto para ele, mas o que é isso? Comecei errado, né? sim, Então, eu sempre tive essa postura como early adopter. Então, eu acho que, assim, quem tem essa postura mais avant-garde entra agora. Quem quiser ir deixando para depois, eu acho que até pode. Mas aí eu tenho que reforçar um ponto aqui. Eu acho que nunca foi tão importante a gente chegar antes ou chegar primeiro. Né? Na sim. nossa terra natal, a gente usa a expressão do boi que chega primeiro no açude e bebe a Bebe água água limpa. limpa. Nunca foi tão importante beber essa água limpa, porque você tem um volume de competição, concorrência, que é global, que é intensiva o tempo todo. Quanto mais Sim. você demorar, mais outras pessoas vão estar falando disso antes do que você. E a Não, gente não está falando aqui de fazer um doutorado ou tirar um PhD, mas de se aproximar, instalar um aplicativo no celular, se for, claro, pegar mais pesado nisso, comprar o óculos de realidade virtual, que custa R$ 2.000, R$ 3.000, mas começar a ter primeiros contatos para que isso não seja um absurdo, algo totalmente distante que você não faz ideia do que acontece. Quando é só usar, para saber de fato, né, é só experimentar. sim, perfeito. Até fazendo um paralelo aí com essa questão da especialidade no digital, nós como clientes, eh, agência, profissionais desse cenário digital, quando nós precisamos de um advogado, imagina só, precisava fazer um contrato de prestação de serviço. E aí eu vou preferir um advogado que sabe o que é site, hospedagem, domínio, anúncios no Google, ou vou pegar aquele escritório que eu vou ter que ensinar para ele, ó, bem-vindo à internet. A internet é isso aqui, né? Eu vou ter que ensinar para ele questões desse segmento para ele formar o meu contrato. Ele fala, puxa, será que vai ficar bom esse contrato? Ele vai fazer um contrato de um negócio que ele não sabe o que ele está falando, né? Então, da mesma forma, é, quando surgirem, né, questões envolvendo o metaverso, né, hoje a gente vê a necessidade ali, às vezes, da intervenção de advogados para recuperar uma conta de rede social de uma forma mais ágil, né? E, enfim, hoje o cenário digital se tornou muito relevante no nosso dia a dia, né? É essencial. Então, quando forem surgindo essas questões envolvendo o metaverso, né? Ter ali alguém que chega no advogado e fala, oh, então eu tô com um problema ali, não sei o que lá no metaverso. O advogado fala assim, onde? O que De é isso repente, aí? esse caso da moça do estupro, né, ou É. se um assédio moral, que fez, mas assim, essa cliente bateu na porta do escritório, né? E aí, por E onde você aí? começa? Será que aquilo foi gravado? Será que ela É. tem evidências dentro do óculos dela? Será que a meta pode ser envolvida no processo de alguma maneira? Então, são perguntas que, se você não estiver usando no dia a dia, elas estão muito distantes. Então, acho que esse Sim, é um ponto legal. E até sim. quero indicar, Jean, falando uma outra coisa, isso fala em primeira mão aqui para você. Nunca falei sobre isso publicamente, produzindo conteúdos, mas eu acho que é um ponto de vista bacana. Cara, imagina que a gente está falando aqui do advogado, que ele é um dos membros desse ecossistema jurídico. Mas vamos pensar também no judiciário. Por quê? Sim, Volta um pouquinho no tempo. A gente falava sobre internet, sobre direito digital. E por muito tempo a gente esperava uma legislação específica para o digital.
quase como se a nossa vida offline, a nossa vida antes do digital fosse uma e a nossa vida digital fosse outra. Ao longo do tempo, e de acordo com as decisões, de como a sociedade também foi evoluindo, o judiciário também foi melhorando e mudando a sua interpretação. Em algum momento, você vai se lembrar disso, o WhatsApp foi bloqueado no Brasil, em algum momento não, né? Mais de uma vez, Sim. o WhatsApp foi bloqueado no Brasil, porque algum juiz de uma vara, de uma comarca específica, definiu que aquela empresa teria obrigação em conceder os registros das conversas entre duas pessoas. De repente, por conta de uma investigação, algo que estava acontecendo. Aí, uma empresa como a WhatsApp respondeu: olha, eu tenho um banco de dados com todas as conversas, mas eu não tenho como acessar o conteúdo das conversas. A conversa do Kenneth e do Jean é privativa entre eles, protegida por um negócio chamado criptografia, que embaralha todas essas informações, exatamente porque eu garanto a privacidade desses dois usuários trocarem mensagens e a minha plataforma passa a ser confiável por conta disso. Agora, se eu tivesse alguma maneira de ler a mensagem, eu estava violando o próprio princípio da ferramenta de troca de mensagens. Um outro caso que aconteceu foi com a Apple. Teve um crime nos Estados Unidos e, teoricamente, teria um vídeo do celular do assassino. Estou exagerando no palavreado aqui, mas como se fosse isso. E ele estava protegido por aquele código de quando você tem que destravar o celular, né? Você tem que digitar o código de desbloqueio. E aí, um juiz americano disse: olha, a Apple tem que dar esse código. E a Apple disse: olha, eu não sei o código de nenhum usuário. Aí o juiz falou: não, mas o celular não é da Apple? Olha, a Apple desenvolveu, mas o celular é do usuário, caramba. A senha foi ele que definiu. Então, o nosso judiciário, cara, aprendeu e vem entendendo depois. Agora pararam de bloquear o WhatsApp, porque os caras entenderam que não adianta fazer uma opressão que ele vai, não, então para você eu vou dar a conversa. Não tem isso, né? E aí o judiciário hoje já trata toda a legislação ligada aos ambientes digitais, na verdade, usando a legislação que a gente já tem. Então, se a gente tem lá um Código Civil e o Código Civil já trata de assédio moral, independente do assédio moral ter acontecido presencialmente, ter acontecido mediado por um celular numa troca de WhatsApp, ou dentro de um ambiente de metaverso, pô, no fim do dia, cara, você não pode assediar as pessoas moralmente, caramba. Né? Então, eu acho que esse entendimento, cara, ainda vão acontecer vieses e interpretações equivocadas, mas esse entendimento já está muito mais maduro. Então, diferente do Second Life lá em 2003, eu acho que os metaversos que estão chegando por agora e da forma como eles estão sendo colocados, já chegam num ambiente jurídico bem mais propício. Primeira vez Sim. que eu falo isso, quero até ouvir quem estiver assistindo, se eu falei muita asneira, comenta aí, rebate, que eu quero aprender, quero ter uma visão completa sobre isso. Não, maravilha, mas perfeita essa colocação. E até uma coisa que em alguns momentos a gente bateu muito na tecla aqui, a questão do óculos, né? Para não causar essa impressão que também é obrigatório ter o óculos. O meu entendimento é que o óculos permite você ter essa experiência mais imersiva, mas não que, se eu não tenho óculos, não posso entrar no metaverso. Não, seria correto esse meu raciocínio aqui. Tá, é assim, tá? A gente tem diferentes pessoas com diferentes conceitos de metaverso. Pode ser que tenha umas pessoas que falam o seguinte, ó, só é metaverso se for da meta, ou só é metaverso se for realidade virtual. Ok, a pessoa pode viver com essa definição, mas não é o que é mais aceito. De maneira geral, Hum, essas diferentes plataformas são compreendidas como metaverso. Sobre os óculos, cara, eu tô sempre com os meus aqui a tiracolo, né? legal. Para cara, ele já é parte, a mochilona pesada aqui, né? Eu carrego meu notebook, eu carrego meus 2 celulares, carrego meu fone de ouvido, carrego meu Kindle que está aqui dentro também e carrego o MetaQuest 2. Então, para mim, aqui dentro eu já tenho o meu escritório virtual, então eu consigo fazer trabalho imerso, colaborativo aqui dentro. Aqui Legal. eu marco reuniões com as pessoas no meu Google Calendar. E a reunião não vai acontecer no Zoom, nem no Meet, nem no Teams. A reunião vai acontecer no Workrooms, que é o oficial da Meta, ou vai acontecer no Spatial, que é uma startup nova-iorquina que está sendo usada ali. Então, ele, para mim, já virou parte do cinto de utilidades. Mas na definição que eu uso, mesmo os metaversos games, os metaversos de desktop, ou até os metaversos descentralizados, aqueles que estão ligados a criptomoedas, também são metaversos, ainda que não sejam em realidade virtual. Caramba, eu acredito que tem advogado aqui que está nos acompanhando e falou assim: nossa, eu achei que eu estava super avançado fazendo minha chamada aqui no Google Meet. Caramba, hein? Reunião ali com o óculos ali
no metaverso, né, falar, realmente eu preciso correr atrás do prejuízo aí, né. E E você sabe que a reunião no metaverso, tem gente que me pergunta assim: "Kenneth, mas se eu já posso fazer o Zoom, para que eu vou para o metaverso, né?" E eu gosto de reforçar assim, cara, a experiência de uma reunião, agora eu estou falando especificamente de óculos de realidade virtual, tá? Com os aham. óculos. A experiência de uma reunião com várias pessoas usando os óculos, cara, é sensacional. Ela te dá uma sensação de presença. Ok, ela não é a mesma coisa que se a gente tivesse olho no olho, pegando na mão, uma reunião presencial, obviamente ela tem uma sensação de presença maior. A palavra presencial não é à toa. Mas a reunião no metaverso, em realidade virtual, está muito mais próxima de uma reunião presencial do que de uma reunião via Zoom. Eu acho que essa é uma diferença importante. Isso por conta da imagem, por conta de como ela se mexe conforme a sua cabeça se mexe. Então, se uma pessoa está falando, você olha para ela. Se você quiser olhar para outra pessoa para ver a reação dela, você vê também. O som, eles chamam de som espacial. Então, a pessoa que está aqui do teu lado esquerdo, você vai escutar com o ouvido esquerdo. A que está do lado direito, você vai escutar com o ouvido direito. Então, isso te dá uma sensação de como você realmente estivesse na sala com aquelas pessoas. Então, eu super convido quem tiver a oportunidade de experimentar uma reunião em realidade virtual, vocês vão ser apresentados para um novo jeito de fazer reuniões, que definitivamente não é uma reunião Zoom. Isso com certeza é um conceito muito interessante, porque, existia o nosso universo e de repente veio um negócio chamado pandemia, que impossibilitou os contatos presenciais. E aí muitos advogados foram forçados a utilizar ferramentas de videoconferência e muitos sentiram, não é a mesma coisa, né. Então talvez até advogados ali da área de família, que às vezes é quase não só limitando a essa área de atuação, né, mas muitos advogados, são também em muitos momentos um psicólogo ali também, né. Então, talvez esse ambiente, né, seja um meio termo e lógico, o presencial ainda hoje sempre até para fazer um fechamento de um negócio, presencial ainda tem, eh, performance superior, né, mas a questão é e o custo para ter toda uma estrutura física e um a um ali, será que essa conta fecha, né. Então por isso que os meios digitais têm, ganhado mais expressão nesse sentido, mas talvez essa seja uma alternativa para não ser nem 8 e nem 80, né. Nem o um a um para ter uma sede física, toda uma estrutura, salas para atender, e no outro extremo uma chamada via Zoom, via Meet, né, talvez tenha um meio termo ali de um ambiente mais humanizado, mais aconchegante e com essas vantagens do digital, né, talvez isso pode ser um Uma das que eu gosto é que você, na reunião no metaverso, não precisa pentear o cabelo, né? Porque o olha avatar, ele tá sempre penteadinho, direitinho, do jeito que você fez. Então, simplesmente você coloca o óculos do jeito que você tiver, né? Se a dá reunião é às 8, você pode acordar 7h59, não precisa nem escovar os dentes, você já tá na reunião ali, né? já tá de cabelo arrumado ali, né, e vestido. Exatamente. Não, nem vai estar de pijama, né. Maravilha. E até, Kennedy, uma coisa que me chama a atenção é justamente, até isso está servindo para mim, né? Eu estava com um conceito aqui antes da gente começar esse bate-papo, que, ó, é bom ver, né, que tá chegando, mais para frente é bom a gente dar uma olhada, mas não, eu tô percebendo que o negócio é agora mesmo, né? Semelhante a. E eu acho que até para dar esse senso de urgência para os advogados que estão escutando, pensa o seguinte: se a gente estivesse falando aqui só da Meta, só do Google, né, só de empresas da Tesla super avançadas que estavam explorando os metaversos porque são realmente inovadoras, era uma coisa. Mas quando a gente tem, por exemplo, o Poder Judiciário da Paraíba já fazendo audiências, o Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso já fez audiências trabalhistas ali dentro. Cara, se o judiciário já está se metendo nessa brincadeira, eu não sei, eu não sou advogado, mas eu já teria a sensação de que eu estou atrasado, né? Porque, pô, normalmente, né, o poder público, governos de maneira mais ampla, não são os primeiros a chegar numa inovação. E eles já meteram o pezinho. Então, eu não sei se a tua intenção era criar um senso de urgência aí, eu joguei um temperinho no Perfeito. senso de urgência. Não, perfeito. Às vezes a gente pensa assim: "Não, isso é lá nos Estados Unidos, né, isso aí vai chegar no Brasil", né, e tá aí, né. Eu lembro até que era final de 2010, até fazendo um parênteses para outro tema aqui, mas final de 2010, comecei em 2011, eu fui apresentado ao tal do Bitcoin. Até comentei um pouquinho contigo aí antes da gente começar a gravação aqui, que eu lembro que ficou em alta esse tema, na época eu acho que o pessoal estava assim: "Nossa, ah, muito quente esse tema, né, porque ele tinha saído ali de R$ 100 para R$ 1.000. Puxa, valorizou, olha, 10 vezes, agora é R$ 1.000.
E aí eu fui apresentado esse tema e veio a sensação de, já é tarde. Puxa, R$ 1.000, se eu tivesse comprado quando estava 100, hein? Agora já tá tarde demais, né? Como se fosse assim, não, agora já foi, agora já era, né? E aí, cerca de 10 anos depois, só chegou a bater aí R$ 300.000, né? Um Bitcoin, né? Então, de fato, assim, não era tarde para comprar. Bateu aquele arrependimento, né? Puxa, se eu tivesse dado mais atenção na época, né? Então, talvez você que está nos ouvindo aqui, né? eh, tem a oportunidade de não se arrepender no futuro, de falar, puxa, quando eu ouvi aquele pessoal falando lá, né, e já estava rolando algumas audiências, o judiciário já estava se mobilizando ali, né, já estavam, provas já estavam sendo utilizadas ali, né, falei, puxa, se eu tivesse dado atenção naquela época e já entrado ali, né, eu teria mudado talvez a minha carreira, a minha história, né? Então para você não deixar passar, tá, ouvindo aí que o Bitcoin de R$ 100 foi para 1.000 e achar que, não, já cheguei atrasado, né? Na verdade, eu acredito que está começando a melhor hora para entrar é agora. E como que eu faço isso, né? Como que eu entro no metaverso hoje? Eu pego o celular, ali no Facebook tem uma opção ali, entrar no metaverso e é só isso? Não, onde que eu Vamos vou? lá. Bom, lembra que são diferentes plataformas, diferentes ferramentas, cada um no dispositivo também. Uma das plataformas que eu tenho gostado de divulgar, de sugerir como essa primeira, para dar esse primeiro passo, é uma chamada Spatial. 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 Você pode baixar ela como um aplicativo no teu celular, você pode acessar o site e ir pelo seu navegador Google Chrome, ou você pode baixar o aplicativo dentro dos óculos da Meta. Então, é uma plataforma multidispositivos. Então, acho que essa é a mais legal para dar um primeiro passo. Ela é 100% gratuita, então você entra, coloca teu nome, cria tua conta ali com e-mail e senha, cria e personaliza o teu avatar e já pode começar a visitar espaços públicos. Tem espaços públicos, vou chamar assim de globais, internacionais, que aí todo mundo vai falar inglês, e tem os espaços já dos brasileiros também. Então dá para você usar a ferramenta de busca, já pode explorar algumas delas. Eu acho que o Spatial seria assim uma primeira dica. E para não deixar uma dica só, a outra, que tem a ver aí com a vida das criptomoedas, que você falou um pouquinho aí, né, de Bitcoin, mas tem a ver com criptomoedas de maneira geral, é a Decentraland. Tipo, terra descentralizada. Decentraland, L-A-N-D no final. Então, você também é gratuita, você pode conectar nesse Decentraland usando uma carteira MetaMask, para quem já está um pouquinho envolvido aí no mundo das cripto, e não é que tem custo, mas você usa a sua carteira para salvar o teu avatar, para poder ter a sua conta, voltar no futuro. E ali também, e mais do que o Spatial, o Decentraland tem uma agenda de eventos contínua. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem coisa acontecendo. Então, como a experiência para a metaverso ela tem que ser social, tem que ter mais gente contigo, o Decentraland é um lugar que garantidamente, quando você entrar, vai ter lá outros usuários, outras pessoas participando. Eu já participei de show de comédia, eu já fui num salão do automóvel, eu participei até da Metatona, que é a maratona dentro do Decentraland. E o Metaverse Fashion Week também, a semana da Olha moda. aí, Aí não era moda para o mundo físico, era moda de roupas digitais, né? Já no mundo aí olha dos aí, NFTs. olha aí, show. Nossa, e aí abre um leque de assuntos, né? NFTs, e, nossa, é muita inovação. E assim, Kennedy, você já me convenceu. Não estava no metaverso, mas eu vou hoje mesmo providenciar aí com as suas dicas aí. Vou criar meu avatar, né? Já vi que tem opções gratuitas, né? Não é necessário o óculos, lógico, se eu tiver o óculos, vou deixar uma etapa mais para frente aí, mas vai me dar uma experiência muito mais interessante. Mas eu consigo hoje com o celular mesmo. Exato. Baixo o E aquilo, aplicativo. Jean, eu acho que ninguém precisa entrar para concordar comigo. Mas eu acho que se você puder fazer a tua experiência em primeira mão, você vai tirar suas próprias conclusões. Quer ver coisas que eu escuto? Eu acho que corroboram. Puxa, mas o gráfico poderia ser melhor. Pô, eu queria que tivesse mais gente aqui. Ah, mas a experiência no computador não é igual no óculos. Eu acho que são comentários super razoáveis. Quando eu escuto alguém criticando o metaverso falando isso, eu tenho empatia, eu entendo. O que eu acho só ruim é, às vezes, criticar sem nem ter botado o pezinho, né? Aí é só uma opinião sem base. Né? É julgar o livro pela capa. E eu já fiz isso, hein? Deixei É. de ler livraços ali, porque o título, não sei se você já foi apresentado esse título, eu sempre comento aqui nos canais digitais, né? Que o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livraço para mim, mas esse título, por muito tempo, eu falei, pra cima de mim, um livro pra te ensinar a fazer amigo? Que conversa. Um livro pra influenciar os outros ali, de fazer
Ah, maquiavélico, né? Fazer joguinho. não, eu falei: "Que viagem", né, e eu fiz essa besteira, né, de julgar o livro pela capa, né, então, é importantíssimo, né, beleza, né, não ver só manchetes, né, metaverso isso, metaverso aquilo, mas fez sua conta? Criou? Deu uma passada lá, tirou sua própria conclusão, né, então eu acho que isso realmente é um comentário super válido aí, né, eu vou fazer isso, beleza, apesar de estar imerso aí no mundo digital, né, na parte de desenvolvimento, na parte de marketing, inovação, né, olha aí, não estava fazendo a lição de casa, vou providenciar isso para já, né. E você, Kennedy, como entusiasta do metaverso, se alguém quiser saber mais sobre, metaverso, tem uma dica final também, como que o pessoal pode te encontrar aí nos canais digitais para trocar mais um papo contigo, enfim, aperfeiçoar mais aí, sobre esse assunto? Deixa aí um recado aí para a galera. Claro. Eu acho que assim, o meu recado para também não bater muito tanto na mesma tecla é esse de entrar, de usar, de fazer, formar, criar tua própria opinião. Eu acho que tanto experimentar o Spatial no teu celular, quanto o Decentraland no navegador do Google Chrome no computador, eu acho que vai ser, assim, experiências muito boas para você ficar próximo. Eu gosto de reforçar a ideia de que nunca antes foi tão importante chegar cedo, então não deixa esperar demais para daqui a pouco, né, perder o bonde, acho que, né, perder essa meada. E para fazer contato comigo, cara, eu acho que o Instagram é o melhor canal. Respondo todos os directs, produzo conteúdo com frequência ali dentro. Então, é meu nome, né? Kenneth Correia ou Kenão, Kenaum. Ali no Instagram, tenho produzido conteúdo toda semana aí com experiências. Eu lancei, por exemplo, um Reels recentemente sobre meditação. Então, os óculos de realidade virtual te permitem fazer uma sessão guiada de meditação. Tem aquele aplicativo Calm no celular, né? Imagina que agora a gente está falando de fazer a meditação com o auxílio de imagem e som muito mais imersivos, né. Então são experiências como essa e muitas outras que eu estou publicando toda semana. Maravilha, maravilha. Então, a gente até caminha hoje para um mundo de muitos especialistas, né? Eu comento sempre também que não adianta hoje você ser aquele oceano de conhecimento, mas com um dedo de profundidade. Então, aqui é o exemplo do que eu dei do advogado especializado em digital, é porque eu recorri aos serviços de advogado justamente para fazer os nossos contratos, né? E eu fui inclinado a contratar o advogado que já era do digital, que ele já tratava desse ecossistema, né, porque ele já era especialista. Então, com certeza essas demandas envolvendo o metaverso vão crescer a cada dia, né? Hoje elas já, não é que elas vão acontecer, elas já estão acontecendo. Talvez por não estar no nosso radar, a gente acha que não está, né? Mas é aquilo que a gente comentou ali no início, né? As coisas estão acontecendo, talvez só não está sendo manchete lá no Jornal Nacional, não quer dizer que não esteja acontecendo, né? Mas elas em algum momento vai ser, vai crescer tanto que vai ser manchete aí dos grandes jornais, né? E as pessoas vão procurar sempre especialistas para resolver os seus problemas, suas questões. Então, é uma ótima oportunidade para o advogado, com certeza, se especializar nisso e sair na frente, né? E também você que nos acompanha aí, é, precisa de um especialista em metaverso, tá aí, Kenneth Corrêa, deixei vamos deixar aqui nas descrições aí a forma de você acompanhar ainda mais o trabalho dele aí. E eu vou te fazer uma pergunta, Kennedy. Uma pergunta aí meio no estilo, o que é a vida, hein? Tá Ah, preparado? Então, beleza. Ó. Se você pudesse enviar uma mensagem do futuro, hoje, né, para o Kennedy ainda criança, o que você falaria? caramba, cara, você me pegou aqui na pergunta filosófica mesmo, né, cara. Essa é Cara, difícil. eu acho que uma coisa que eu aprendi bastante quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais no metaverso, que tem a ver com o que você falou de generalista e especialista. Eu acho que eu falaria para o Kenneth escolher temas, assuntos, e aqui você falou criança também, né, então desde o interesse lá embaixo, e se aprofundar neles, cara. Escolher e fazer boas jornadas, jornadas profundas, aprendendo coisas novas, e acho que aprofundando bastante a gente consegue tocar, né, e ter contato, e conhecer, e encostar em coisas que não estão ali na superfície, e com aquele 1 centímetro de profundidade você acaba não vendo, e tem um valor incrível quando a gente realmente se dedica mais a fundo a temas específicos. Tirei da cartola aqui, cara. Nossa, saiu bem. Improvisou, falou bonito aí. Maravilha. Então é isso. Agradeço aí a sua participação por ter aceitado esse convite. E também vamos deixar aqui mais opções de contatos, como que vocês conseguem entrar em contato conosco, com o Kenneth aí na descrição desse episódio. Obrigado por ter nos acompanhado. E é isso. Não tem como a gente conseguir resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, fazendo aí um gancho aí com o recado do Kenneth.
do futuro para o Kenneth criança, né? Permita-se experimentar coisas novas, tentar coisas diferentes, né? Não só ter uma impressão de não gosto, acho que isso aí não é para mim, isso aí não vai ninguém ou todo mundo, né? Cuidado com os ninguéms, com todo mundo. Vai lá, pega, faz, instala, dá uma olhada, né? Então, fica o convite aí. Hoje nosso tema foi sobre metaverso, né? Oportunidades e desafios aí para o advogado e espero que a gente possa ter, pelo menos talvez, te instigado a ir lá, criar sua conta, dar uma olhada. Quem sabe hoje não é o primeiro passo de uma grande mudança aí na sua carreira, na sua vida. Então, não deixe de conferir, não deixe de ir lá e agradeço aí sempre a audiência de vocês aqui conosco. Grande abraço aí. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.